Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, é um prazer imenso ter vocês aqui comigo novamente nesse canal. Galera, vocês podem estar escutando um som, alguma coisa assim de fundo, alguma música. Ignorem totalmente, foquem só aqui na voz e no conteúdo que eu vou apresentar. E tipo assim, é um conteúdo rápido, né, só pra falar sobre isso aqui, ó. Eu vou linkar esse conteúdo aqui com o raciocínio. Bom, e nós vamos ver que tipo assim, isso que a ciência diz que sabe, a Bíblia já dizia há muito tempo. Como sempre, a Bíblia sempre se mostra estar correta sobre eventos futuros, sobre eventos naturais, sobre coisas que vão acontecer na Terra, certo? Então, aqui diz o seguinte, a ciência já sabe quando e como o Sol vai morrer daqui a bilhões de anos, né? Aqui uma matéria do canal Tech que eu vou deixar na descrição o link. Então, meus amigos, a gente vai conversar aqui, né? A gente vai ler aqui por partes a matéria e a gente vai ver que tipo assim, tem fundamento isso aqui que eles estão dizendo, tá? Isso aqui que a ciência está observando. É uma observação que em tese está correta, porque eu já falei de coisas semelhantes a isso aqui no canal. Mas eu penso que eles estão interpretando no modelo errado, que é no modelo heliocêntrico, certo? Pois bem, então, já era sabido que em um dia muito longínquo o Sol vai morrer, engolindo os planetas rochosos durante sua expansão, o que inclui a Terra, que será devastada no processo. Mas agora cientistas documentaram em um novo estudo suas previsões mais recentes de como e quando isso vai acontecer e qual será o destino do sistema solar. Então, como eu falei para vocês, eles estão interpretando aqui esses dados, essas observações em cima de um modelo heliocêntrico, certo? Mas quando eu fiz vídeos aqui falando sobre a inversão do campo magnético em cima do modelo de terra plana, né? O pessoal aqui do canal viu já, muitas pessoas viram, né? Inclusive tem a playlist aí. Eu falei que o Sol ele realmente sofre mudanças, né? Que ele vai sofrer uma evolução, ele vai mudar, tá? Vai ter um momento que ele vai ser uma gigante vermelha, daqui a pouco ele vai mudar para uma anã branca, e isso tem a ver com a temperatura, tá entendendo? A cor das estrelas, galera, está intrinsecamente ligado com a temperatura. Por exemplo, estrelas mais azuis são mais quentes, enquanto que estrelas vermelhas, né, são mais frias. Então, vamos dizer assim, tem uma temperatura menor, né, as estrelas vermelhas. Tem uma temperatura inferior às estrelas azuis, que são bem mais quentes. Então, tem a escala de cor e temperatura, tá? Isso é bem conhecido pela astronomia, já falei sobre isso. E na prática o que aconteceria seria isso com o nosso ponto focal. Né, o Sol, o ponto focal, ele ia ficar cada vez mais focado e ele ia concentrar energia sempre para uma área menor, tá entendendo? E é isso que está causando os extremos climáticos. Já falei muito sobre isso aqui no modelo de terra plana. Na verdade não é aquecimento global, a gente já discutiu várias vezes sobre isso aqui, tá? E é basicamente isso que eu falei sobre a questão do Sol, e eles têm aqui uma visão semelhante, né? Só que eles interpretam num modelo diferente. Então aqui diz que anteriormente astrônomos acreditavam que a explosão faria com que o nosso sistema ficasse parecido, né, melhor dizendo, com uma nebulosa após a explosão, recheada de gases e poeira, e novas evidências sugerem que a coisa será ainda mais massiva do que se imaginava. De acordo com o que a equipe apurou, o Sol, que já tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade, deverá chegar ao fim de sua vida daqui a cerca de 10 bilhões de anos. Bom, então essa é a visão do pessoal para a idade do Sol, certo? Pois bem, a visão aqui do pessoal, né, que fez o estudo. Então, deverá chegar ao fim de sua vida daqui cerca de 10 bilhões de anos, né? Mas muito antes disso, mais ou menos dentro de 5 bilhões de anos, a estrela se tornará uma gigante vermelha, como eu falei para vocês, à medida em que seu núcleo se encolhe, enquanto suas camadas externas se expandem para além da órbita de Marte e devorando tudo que estiver pela frente, né? Mas, por mais trágico que isso possa parecer, nós humanos não precisamos entrar em estado de alerta, né? Na visão aqui do pessoal. É que nós, certamente, não estaremos mais por aqui para presenciar o apocalipse da Terra causado pelo Sol. Estima-se que temos somente 1 bilhão de anos de habitabilidade, né, em nosso planeta, né, diz o pessoal. Uma vez que o brilho do astro aumenta em cerca de 10% a cada bilhão de anos. Sendo assim, é inevitável que busquemos outras moradas no espaço, se quisermos continuar existindo enquanto espécie. Bom, então sempre aquela visão, né, utópica, né, de a gente tem que sair da Terra, né, porque o apocalipse vai vir, vai matar todo mundo, então para se prevenir, como forma de prudência, a gente tem que buscar moradia em outros planetas. Mas eu já falei várias vezes que a Terra é o único mundo físico e material que abriga a vida. Você pode falar que eu sou louco, você pode falar que eu sou teórico da conspiração, você pode falar que eu fugi da escola, cara,
sinceramente, eu não ligo, cara. Desculpa, isso aí não tá me dizendo nada, percebe? Não tá me dizendo absolutamente nada. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, galera. É basicamente que, como eu tava dizendo, as interpretações são sempre jogadas para um modelo específico, tá entendendo? Mas como eu falei, essa questão aqui de apocalipse do Sol, até que tem sentido, tá? Até que faz sentido sim, por quê? Porque no modelo da Terra plana, o que causa o Sol? A gente sabe que o Sol é um ponto focal do plasma. E o plasma que vai cair, né, quando o domo colapsar também, né, no modelo da Terra plana, obviamente é um modelo, não estou dizendo que isto seja um fato, tá? Eu não tenho como te comprovar que é um fato, tá? Porque muitas coisas estão fora da minha capacidade de verificar. É um modelo, porém, como eu falei, é um modelo, mas mesmo assim tem uma base. Já mostrei aqui pra vocês, né, o David Lapointe, físico. Eu uso o modelo dele, modelo do David Lapointe, né, na Terra plana, né, que é o modelo dos campos primários, né? E aquele modelo dos campos primários, o próprio David Lapointe deixa claro que ele é aplicável a tudo na natureza, e o cara não é terraplanista, o cara é acredita no globo, né, globista. Mas mesmo assim é interessante, são interessantes os vídeos do cara. Por quê? Porque os experimentos que ele faz em laboratório, isso ali é ciência de verdade, tá entendendo? O cara consegue reproduzir plasma numa câmara de vácuo adicionando uma corrente elétrica de mais ou menos 70 mil volts. Então aquele modelo dele pra mim explica tudo, e é um modelo bem convincente até pra questão de explicar aquela nebulosa que tem formato de caranguejo e outras estruturas, tá entendendo? Então o David Lapointe ele usa esse modelo eletromagnético para explicar essas estruturas que são observadas, né, pelos telescópios, né, dos astrônomos, né, por grandes observatórios astronômicos. Então é bastante interessante esse modelo dele. Bom, então pode ser que eu faça mais um vídeo, tá, falando sobre isso, tá? Pode ser que eu faça um vídeo sim, porque eu sei que sempre chega pessoas novas no canal e ninguém sempre tem tempo pra, né, acompanhar os vídeos assim desde o início, porque é muito vídeo mesmo, eu entendo. É cansativo, mas assim, aos poucos a gente vai se organizando aí no conhecimento. Então, a equipe de astrônomos usou um modelo computacional, né, um modelo de computador, para confirmar que, assim como acontece com a maioria das estrelas similares do universo, nosso Sol virará, sim, uma gigante vermelha em sua expansão, até que comece a encolher e se transforme em uma anã branca, como eu falei para vocês. Isso é bem conhecido pela astronomia. Antes de, em seu estágio final, restar apenas a tal nebulosa já prevista, né? E nebulosas do tipo são bastante comuns em nosso universo, incluído as famosas nebulosas de hélice, olho de gato e do anel. Então essas nebulosas que eu falei, que tá escrito aqui, olho de gato e do anel, essas duas nebulosas o David Lapointe consegue explicar com o modelo dele, o modelo das duas cuias eletromagnéticas, emitindo um campo magnético, né? E ele consegue fazer as esferas metalizadas ficar flutuando ali na parte das cumbucas ali onde está sendo gerada a corrente elétrica. Então é bastante interessante, por quê? Porque isso é ciência de verdade. Então seria interessante o cara receber conhecimento da comunidade científica, porque ele tem aquela patente pertence a ele, né? Que a gente vê no vídeo. Tem um canal lá, aqui no YouTube, né? Tem um canal David Lapointe, vou deixar indicado para quem quiser assistir. Ele tem 3 vídeos chamados The Primer Fields. 3 vídeos, tá? De 1 hora cada. The Primer Fields, os campos primários, onde ele mostra nesses vídeos que ele consegue reproduzir, né, o campo magnético da Terra, os campos primários, né, em laboratório. Um experimento bastante interessante, né? Que é um modelo que a gente usa para falar sobre a Terra plana. Então é bastante interessante, tá? Então, meus amigos, dito isso, para a gente finalizar nossa conversa, vamos pegar aqui na Bíblia Mateus, capítulo 24, versículo 29, que diz o seguinte, ó: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ou seja, o firmamento será abalado. Então, vai acontecer algo muito grande no firmamento, que, se possível, algo que vai romper o firmamento, tá entendendo? Vai fazer que o domo colapse, né? E o sol ele se escureça. Por quê? Porque o sol ele depende do domo para existir, tá entendendo? Por quê? Porque o domo é como se fosse uma lente convergente, né? Porque o plasma, como é uma energia muito forte, ele acaba projetando sua luz nesse domo e acaba projetando esse ponto focal aqui na nossa atmosfera, galera, no modelo de Terra plana, tá entendendo? É um modelo, não estou dizendo que é fato, mas é um modelo que, no meu ponto de vista, bem razoável.
Em Joel vai dizer algo semelhante, Joel 2:31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Criador. Ou seja, antes do juízo, né, vai haver sinais no sol e na lua e vai acontecer fenômenos astronômicos estranhos. Então, na criação, o firmamento ele é criado antes, né, do sol e da lua. Sol e lua são criados no quarto dia, no segundo dia é criado o firmamento, galera. Então, para vocês verem que o sol e a lua eles só são visíveis por causa do firmamento. Quando o firmamento colapsar, quando haver a inversão do campo magnético, acabou. A gente não vai ver mais o sol e nem a lua. Marcos 13:24 diz: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então, basicamente é isso. A Bíblia já deixava claro há muito tempo o que os cientistas estão observando agora. E é isso, galera. Isso mostra pra gente que a Bíblia sempre tem razão e que a gente deve ficar mais esperto conforme o passar do tempo. A gente tem que estar sempre observando os astros. Por isso que eu falo, galera, observem os astros, olhem para os céus, porque os céus também, esses luminares, o Criador colocou eles no céu para sinais. Então, dependendo dos sinais astronômicos, pode indicar que tem coisa estranha pela frente. Mas a nossa fé tem que estar sempre firme diante da palavra do Criador, né? Nossa fé tem que estar firme nele e no Messias, né? E sempre esperar dias melhores, né? Confiando sempre nele. Bom, espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço a todos que me acompanham. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.